Boa noite, povo de Deus, boa noite, reinantes. Estamos ao vivo, mais uma noite, mais um encontro. Eu estou muito feliz e aguardando aqui vocês para a gente começar o nosso estudo, não é verdade? Nosso estudo sobre muitas coisas a respeito da palavra de Deus, porque é o nosso guia, né? Nosso mapa de sobrevivência tem que ser a palavra do Senhor. E eu estou mais uma noite aqui cumprindo com o nosso compromisso, o meu compromisso com você e com Deus, de transmitir, de passar uma palavra de força, de ânimo, de entusiasmo, uma direção para você que às vezes está confuso, não sabe o que fazer e está precisando ouvir uma palavra, aquela palavra que vai edificar, aquela palavra que vai te dar uma direção, um norte. É sobre isso que a gente está aqui, que nós estamos aqui, que eu estou aqui com o Espírito Santo, pedindo a Ele a permissão e pedindo a Ele que me dê o discernimento, a sabedoria e o conhecimento para passar para você, para nós estudarmos mais uma vez uma passagem que venha nos orientar. Aqui em Balneário Camboriú, nós estamos em 18 graus, hoje o clima está gostoso, friozinho, e aí onde você está um clima quente, frio, você vê que eu estou com uma blusa mais fechadinha, né? Diferente de quando eu estive em Belém do Pará, que eu fazia as lives de lá com uma roupa bem mais esportiva, bem mais, umas camiseta mais leve, suave, né? Mas hoje o clima aqui tá gostoso, tá 18 graus aqui em Balneário Camboriú, dá pra gente usar uma roupinha mais fechada, mais coberta, na verdade, de acordo com o clima. Então hoje, gente, nós temos que o assunto da nossa live hoje, não sei se você viu lá, eu botei no story, né? Que o tema do nosso estudo hoje vai se falar dos desafios de uma nova vida. O que nós vamos encontrar quando nós temos que tomar uma decisão, né? Fazer uma escolha de tomar uma nova direção, um novo rumo, um novo norte na nossa vida e os desafios que a gente pode encontrar ao tomar essa decisão. Você sabe que uma mudança de vida nunca é algo que seja tão tranquilo, não é verdade? Porque quando você tem que tomar uma decisão em algum momento da sua vida, nem sempre você está preparado para o que pode acontecer. Vem acontecer às vezes aquilo improvável, aquilo que você não esperava, e nem sempre são acontecimentos bons, não é verdade? Às vezes nós tomamos decisões, temos que tomar decisões, fazer escolhas, e não sabemos para onde ir, que decisão tomar, porque não é fácil tomar uma decisão para uma mudança na nossa vida, que venha impactar a nossa vida. Então, para que nós venhamos entender melhor qual o assunto, nós vamos adentrar na palavra de Deus aqui, e nada melhor do que conhecer a história de uns personagens bíblicos da história da palavra de Deus, que em algum momento da sua vida tiveram que tomar essa difícil decisão de fazer uma escolha que iria impactar, que iria... Porque toda decisão que a gente toma, com certeza terá efeito, vão surtir efeitos, às vezes momentâneos, mas às vezes a longo prazo. E às vezes as decisões que nós tomamos na nossa vida não vêm impactar apenas a nossa vida, mas a história de vida de outras pessoas. Então, nós vamos ver aqui, na palavra de Deus, personagens que tiveram em algum momento da sua vida que tomar decisões difíceis. Mas eles tomaram as decisões e deu tudo certo no final,
porque nós vamos ver que eles não estavam sozinhos. Nós vamos adentrar aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, sobre Abraão. 3 personagens nós vamos conhecer hoje, abordar o assunto: Abraão, Sara e Ló. Então nós vamos ver que em algum momento da história de Abraão, ele teve que tomar uma decisão, fazer uma escolha, porque ele foi chamado. Ele teve esse momento na sua história de vida em que ele teve que se posicionar. E aqui nós vamos ver que não foi fácil, que tiveram acontecimentos durante o percorrer dessa vida nova que ele adentrou, que ele não estava pronto, não estava preparado. Mesmo sendo um personagem que nós conhecemos bastante como o pai da fé, nós vamos ver que em algum momento aconteceram fatos que ele não estava pronto e nem preparado, porque quando Deus te chama para uma missão, como foi chamado Abraão aqui, foi feito promessas a ele, ele não sabia do que ele ia passar, quais os desafios que ele ia na nova caminhada que ele ia encontrar na sua vida. Assim também, quando nós temos que tomar uma decisão, nós não sabemos o que vamos encontrar na frente, e com certeza nós teremos momentos em que nós vamos encontrar pessoas, né? Vamos nos encontrar com as nossas próprias emoções, pessoas que nós vamos encontrar nesse caminho que vão ser difíceis de lidar. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu com Abraão nesse momento. Diz na palavra de Deus, no capítulo 12 do livro de Gênesis, que foi assim que aconteceu com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha essa ordem que o Senhor deu a Abraão. Era uma decisão difícil. Ele tinha que fazer uma escolha. E disse apenas para ele sair. E Deus ainda iria mostrar o local onde Abraão ia ter que ir. É difícil você tomar uma decisão desta forma, você não acha, no escuro. Mas quem tem certeza do que pode acontecer lá na frente, se o futuro não pertence a nós? E se essa ordem de sair do seu conforto, não é fácil você sair do seu conforto, não é? Da sua vida que está acostumado para um desconhecido. E não é fácil você sair da sua zona de conforto sem saber para onde, apenas por uma promessa. E esse momento de fazer essa escolha, nós vamos ver que Abraão poderia ficar ali no conforto da sua vida cotidiana e não querer sair dali. Mas ele ouviu a voz do Senhor e nós vamos ver. Boa noite, Iga. Seja bem-vinda, querida. Diz aqui que Deus falou apenas para ele sair do meio da sua parentela. Muitas vezes Deus está te dando um caminho e a vida que você está levando está te causando preocupação, danos até, e você não tem coragem de tomar a decisão de mudar esse quadro. Mas Deus vem dar sinais para Abraão verdadeiramente que ele deveria sair daquele lugar. E não era ali que Deus queria abençoar ele. Às vezes nós estamos plantados numa situação por medo, seja porque circunstâncias nós estamos ali e não temos a coragem de agir, de dar o primeiro passo para mudar a história. E Abraão ali, aqui não diz que ele estava passando por alguma situação difícil, apenas que Deus tinha um projeto, Deus tinha uma missão, tinha um propósito com ele, e para isso o chamou. Deus escolheu ele. Dentre tantas pessoas, Deus escolheu. Poderia ser outra pessoa, mas foi Abraão que Deus chamou para um projeto grandioso. E nós, às vezes, quando vamos tomar alguma decisão na nossa história, nós não sabemos qual o projeto, às vezes não sabemos qual o propósito, não temos noção do que vai estar à nossa frente. Mas nós precisamos agir quando nós temos a certeza de que alguém maior do que nós, que está na direção, está te direcionando. Quando as tuas decisões estão sob a obediência à palavra de Deus, assim como Abraão fez,
nós vamos ver que os intempéries virão, que os desafios virão, os problemas aparecerão, mas nós vamos estar sempre tendo alguém para nos dar a direção. Se você está sendo dirigido por esta pessoa, você vai saber com certeza em algum momento a direção certa a tomar. Diz que aqui Abraão recebeu essa promessa de Deus: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha esta promessa que Deus fez a Abraão. Partiu, pois, Abraão, daí você vê que ele tomou a decisão, ele fez a sua escolha. Ele poderia ficar ali na sua zona de conforto, mas Abraão, com esta promessa, resolveu agir, tomar a atitude, fez a escolha, e a escolha foi partir. Partiu ele como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Essa foi uma decisão que Abraão tomou, que não diz aqui a palavra de Deus que o Senhor mandou que ele levasse Ló, o seu sobrinho. Então, a pergunta é: quando você vai tomar uma decisão para uma nova empreitada, para uma nova caminhada, quem são as pessoas que você vai escolher para caminhar com você, para ir com você, para estar com você nessa nova etapa, nessa nova jornada? Aqui Abraão fez uma escolha de levar o seu sobrinho, que era órfão, era filho do seu irmão, e também a sua esposa. Aqui a palavra de Deus vai dizer que ele escolheu duas pessoas. Uma era a sua esposa Sarai, e aqui ele era Abrão ainda. E outra escolha dele foi levar o seu sobrinho. Talvez por o sobrinho ser órfão, né, não ter o pai, ele sentiu assim na obrigação de proteger o sobrinho, levando ele consigo. E aí foi uma decisão em que nós vamos ver que lá mais na frente, quando a gente não tem a sabedoria ou o discernimento correto para levar na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa empreitada, na nova vida que nós decidimos levar, nós temos que saber quem colocar nessa caminhada, quem andar conosco. Tem pessoas que nós devemos ter muito cuidado para escolher, e nós vamos ver aqui que cada escolha que nós fazemos tem uma consequência. Se você souber escolher bem, você terá uma consequência boa e agradável, mas às vezes nós escolhemos, tomamos decisões e escolhemos pessoas para a nossa vida que não vai ser muito bom o efeito e o resultado dessa escolha. Nós vamos ver aqui que levou Abraão, olha, consigo a Sarai, sua mulher, está no versículo 5. E Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão chegou no destino para onde Deus havia prometido que o levaria. Mas vão acontecer coisas e fatos que não estava dentro do projeto. Abraão não sabia do que iria acontecer, apenas recebeu a ordem de sair daquele lugar. E o que acontece é que ele atravessou a terra até Siquém. Vai acontecer, por exemplo, alguns fatos, depois que ele escolhe, que vão levar Abraão, inclusive, a demonstrar fraquezas. Porque, gente, nem sempre os personagens que nós achamos que são fortes, também tem momentos de fraqueza na vida de cada pessoa, que às vezes você se surpreende. Pessoas como Abraão, nós esperávamos, né, que com a ordem de Deus, ele tomasse sempre posições corretas, que viesse ser honroso, né, de atitudes de honra, mas nós vamos ver que nem sempre nós estamos prontos e preparados para certas situações. Vai ter um momento em que vai haver uma grande fome lá em Canaã. E aí você se pergunta, aí a gente se pergunta, se Deus mandou Abraão ir para aquela terra, por que haveria essa grande seca e fome naquele lugar? Deus não disse que se iria para uma terra que emanava leite e mel? Para você ver como existem horas na nossa vida que Deus testa a nossa fé. Vai testar nessa hora de dificuldade. Abraão teve uma grande dificuldade, mas ele não se abateu. O que ele fez?
ele resolveu de imediato, tomou uma posição, e aqui diz que foi ele que tomou essa decisão de se dirigir em rumo ao Egito, lá onde tinha comida. Abraão tomou uma nova decisão momentânea, né, de ir para o Egito. E lá ele teve uma prova muito grande com ele, porque quando ele chega no Egito, apesar de ser uma ordem de Deus, apesar de Deus ter dito para ele que ele seria uma bênção, que ele seria o pai de uma grande nação, ele vai encontrar momentos difíceis aqui. Antes dele entrar no Egito, ele teve que lidar com as suas próprias emoções, com seus próprios sentimentos. E aí que o perigo vem, é que quando você ou quando eu não estamos preparados para um sentimento inadequado, para uma situação difícil, nós terminamos às vezes errando no fazer. E aqui nós vemos que Abraão, mesmo sendo um homem de fé, que tomou uma atitude corajosa, destemida, de sair para uma nova vida desconhecida, ele teve que lidar com seus sentimentos, com as suas emoções. Nós vamos ver que aqui no capítulo 10 diz que havia fome naquela terra, e ele desceu, pois, Abrão ao Egito para ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Nossa, mas Deus mandou ele para aquela terra e depois deixou acontecer esse evento desagradável de fome e seca. Deus precisava preparar Abraão, e Abraão teria que passar por esses desafios, assim como nós passamos. Então, quando se aproximava do Egito, quase entrando, disse ele à sua mulher: aqui vai ser uma decisão difícil. Quando ele, entrando no Egito, ele olhou para sua esposa, e a esposa era linda, era bonita, e o costume ali daqueles lugares, daquele povo que ele estava chegando ali no Egito, era que Faraó, você sabe que Faraó, o costume era que ele tivesse um harém, e quando ele se agradava de alguma mulher, ela precisava ser ou solteira ou viúva para fazer parte do seu harém. E Abraão, ao observar que Sara era bonita, muito bonita, sua esposa, né, Sarai, ele pensou o seguinte: aquele Faraó poderia ser um homem muito ruim. Ele imaginou que ele fosse um homem ruim e, ao ver que ela era casada, pudesse matá-lo para poder desposá-la, porque não poderia o rei casar com uma mulher que já tinha um esposo. Daí ele planejou com Sara. Essa foi uma decisão vergonhosa. Essa é uma das falhas no caráter de Abraão, que vai ficar conhecido para o resto da humanidade, que ele mentiu. Ele, na verdade, pediu a Sara que contasse uma meia-verdade, por medo. E aí é onde eu digo, nós temos que lidar às vezes com as nossas emoções. Ultrapassar essas emoções não são fáceis. Por medo e por imaginar o perigo que ele ia correr naquela situação, ele pede a Sara que ela contasse uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Porque Sara, na verdade, era parente dele, era meio-irmã, mas acontece que ali ele não podia dizer isso, ele teve que dizer que ela era apenas, ele não podia dizer que era sua esposa, teria que dizer apenas que ela era meio-irmã, ou irmã dele. Na verdade, eles disseram que eram irmãos. E como irmãos, Abraão seria tratado com muito mais honra, com muito mais respeito, não é verdade? Se dissesse que era esposo, morreria. Porque se o faraó tivesse a intenção de desposar Sara, só poderia ser em duas situações. Ou viúva, nesse caso ele morreria, na verdade é uma difícil escolha, uma difícil decisão. Ou ser solteira. E aí, para ser solteira, precisava dizer que eles eram irmãos. E foi isso que aconteceu. Abraão, nesse momento de tomar esta decisão, foi realmente uma prova para o seu caráter. Que o medo é um sentimento que até mesmo os grandes homens da história tiveram que lidar, e nem sempre foram corajosos para admitir situações em que lhe colocassem em perigo. A sua vida, às vezes, em situações que você precisa tomar uma decisão, nem sempre você tem que pensar que você tem que agir como se fosse um herói. Na verdade,
Deus não espera que nós sejamos essa figura, heroína, herói, sem falhas, sem erros. Não. Deus sabe das nossas fraquezas e ele sabia que Abraão iria, talvez, nessa hora desse teste, não ia tirar nota 10. Mas mesmo assim, Deus nunca deixou de cumprir a promessa que fez a Abraão. Ele passou nesse teste com notinha baixa, sem problema, mas vai ter outros momentos em que Abraão será reconhecidamente até hoje como o pai da fé, porque através dele, a promessa que foi feita a ele, quando Jesus vem, como o próprio Deus vem à terra na figura do seu filho, a promessa será cumprida no todo, porque através de Abraão é que toda a humanidade seria abençoada, todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Mas passou desafio? Sim, passou. E nós vamos ver que outra decisão que ele tomou de levar o sobrinho, vai causar outro momento difícil, em que ele vai ter que lidar com as contendas. Não pensa você que no meio cristão, entre os filhos de Deus, nós temos que lidar às vezes com essas situações? Ló e Abraão tiveram um momento em que eles tiveram que lidar com as contendas, com as confusões entre quem? Entre os seus pastores, entre os seus liderados, entre os seus funcionários, empregados e servos. Porque eles cresceram tanto, diz aqui no capítulo 13, que houve um momento em que eles cresceram, ou seja, lá do Egito, quando eles saíram do Egito, eles saíram mais ricos do que quando chegaram. Porque Faraó, quando descobriu que Sara era irmã de Abraão, ele vai tratar Abraão com muita honra e vai dar muitos bens como para o irmão de Sara, não é verdade? Mas também tem um momento em que ele descobre a verdade e aí Abraão tem que sair dali do Egito com todos os bens que ele recebeu, não é verdade? Por conta de ser irmão de Sara, ele sai muito mais rico dali daquele local. Ele e o sobrinho saem com muitos bens, muitos animais, cavalos, bois. Eles saíram com uma riqueza bem maior, além do ouro e da prata. E aí diz a palavra de Deus que quando eles retornam a Canaã, eles têm que lidar com algo desagradável. É que eles cresceram muito, a terra não tinha suficiência para que eles dois ficassem juntos. Então Abraão vai nesse momento chamar o sobrinho para que eles tomem uma decisão, já que os seus funcionários brigavam entre si, os pastores dos rebanhos brigavam entre si, tinha contendas. Esse é outro momento difícil que nós temos que lidar às vezes na família. Você já teve que lidar com problemas desse tipo na família? Vamos ver aqui que através desta lição que Abraão vai nos dar, nós aprendemos muito quando nós tomarmos decisões e que nós tivermos que lidar com fazer escolhas, tomar decisões no seio da família. Aqui, Abraão chama Ló e diz: Ló, nós não podemos mais ficar juntos e não é bom que tenhamos contenda, porque somos irmãos, somos da mesma família. Ele tomou a frente, ele chegou para dirimir aquele conflito, resolver aquele conflito, ele foi concessivo. Foi um homem concessivo e bom, porque veja que ele, por saber da contenda, ele não ficou quieto, ele chegou e propôs. E ao propor a Ló a divisão, ele vai dar inclusive o privilégio a Ló de escolher na sua frente, apesar dele ser mais velho, o direito era dele de escolha, mas ele preferiu, deu a preferência da escolha do local onde se direcionar, ele deu ao sobrinho. Muitas vezes, nós ao escolhermos, termos essa posição, nós fazemos como Ló. Nós vamos ver aqui que Ló, ao olhar para aquela terra toda, ele resolveu escolher o melhor para ele.
E aí é onde você vê a diferença entre a escolha de Ló e a escolha de Abraão. Abraão diz a Ló, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores. Está no versículo 8 do capítulo 13. Porque somos parentes chegados. É isso que Abraão vai dizer para Ló. Não podemos ter contenda. Somos parentes chegados. E ele disse, olha, não está diante de ti toda a terra? Não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Vamos nos separar aqui. Mas se fores para a esquerda, irei para a direita. E se fores para a direita, irei para a esquerda. Deu a preferência a Ló. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. E aí ele se encantou com uma área que parecia melhor aos olhos de Ló, a sua escolha. Então ele viu toda aquela campina e diz a palavra no 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Ali houve uma separação e habitou Abraão na terra de Canaã. Agora eu lhe digo, por que Abraão deu essa preferência para Ló de escolher? Porque Abraão tinha a certeza e a convicção de que aquele que o enviou naquela missão tinha o poder de mantê-lo em qualquer área, em qualquer terra, em qualquer lugar, Deus estaria com ele. Não importava se ele estivesse numa terra árida ou seca, ou que a posição dele fosse desfavorável, coisa que Ló não tinha. Quando Ló fez a decisão de escolher aquela área da campina, ele não se preocupou em que ali havia um perigo dele, inclusive, destruir a sua própria família, porque a área que ele escolheu era próxima a Sodoma, e Sodoma era uma cidade que era desobediente, era uma cidade de pessoas idólatras, havia ali muita coisa errada, e Ló não se preocupou com isso, apenas viu pelos olhos dele que a terra era bonita e era boa. E os efeitos desta escolha vão perdurar por bastante tempo. Os efeitos da escolha de Ló. Nós vamos ver o caráter de um e o caráter de outro. Abraão, confiadamente em Deus, não se preocupou em escolher a melhor terra. Se preocupou em obedecer. E Ló escolheu aquilo que aos seus olhos humanos pareceu melhor. E nós vamos ver aqui que os efeitos dessa escolha de Ló vai levar ele à quase destruição da sua própria família. Quando nós fazemos escolhas que não estão dentro da vontade, estamos desobedecendo a Deus, os efeitos serão sempre na direção, a escolha nos levará sempre na direção errada, porque não estamos sobre a direção de Deus. E nós vamos ver aqui que lá na frente Ló vai passar dificuldade, vai ser preso, vai ser escravizado, ele e a sua família, e Abraão, por ter decidido levar esse sobrinho juntamente com ele, se sentiu novamente responsável por ele e vai ter que resgatá-lo daquela situação. Em algum momento, Abraão deve ter se arrependido de ter tomado essa decisão de levar consigo pessoa que não estava na mesma posição, na mesma, eu posso te dizer, com o mesmo projeto que nós às vezes estamos. Então escolha pessoas para caminhar contigo na tua nova vida, na vida que você está pretendendo, do projeto que você está fazendo. Escolha pessoas em que você veja que está no mesmo propósito, que tem os mesmos pensamentos. Não só, às vezes, pela aparência de que é uma pessoa com posses, às vezes o nosso projeto requer digamos assim, um financiamento
um valor, né, para que seja aplicado, e às vezes nós escolhemos parcerias, nós escolhemos sócios que vêm nos causar problemas sérios. Um momento em que você pode também imaginar que é uma escolha bem difícil é você escolher com quem você vai caminhar na sua vida de casada, o seu parceiro, aquele que você vai levar na tua caminhada para a vida toda. E muitas vezes lá na frente você vê que fez uma escolha ruim e quer resolver novamente, tomar uma nova posição. E aí é uma hora difícil, porque aí você já envolve outras pessoas, como os filhos, na verdade. São posições que às vezes nós tomamos, às vezes uma mudança de carreira, uma transição de carreira. Não é nada fácil tomar uma decisão dessa. E então nós temos que saber que essas decisões às vezes trazem efeitos para toda a vida. Tem decisão que nós tomamos na nossa vida que os efeitos virão para até após a morte. Mesmo depois da morte, os efeitos continuarão a acontecer. Nós gostaríamos que nossas escolhas sempre dessem em algum lugar bom, mas nem sempre é assim. Mas olha, ao ver que nós temos que tomar decisões, pontos fortes nós temos no nosso caráter, e nós vamos ver que existem sim em nosso caráter alguns pontos fortes, como teve no caráter de Abraão, no caráter de Ló e no caráter de Sara. Sara foi outra parceira de Abraão, companheira e esposa, que também teve os seus pontos fortes, e quando com o seu marido mentiu junto com ele. Esse é um ponto fraco de Sara. Outro ponto fraco de Sara foi que ela teve medo de esperar. E nem sempre o propósito da nossa vida começa a decisão imediata. E nem sempre é fácil você ficar na espera de algo acontecer na nossa vida, não é verdade? Sara teve a promessa de ter um filho, e aos 90 anos, quando ela se encontrou com 90 anos, ela não via mais possibilidades. E aí ela tomou uma decisão também difícil, que foi doar o seu esposo, uma serva dela, para que ele tivesse um filho e ela o tomasse como seu. Essa foi uma decisão também precipitada de Sara. E aí nós vamos ver que esse foi um ponto fraco. Foi um ponto fraco no caráter de Sara, que teve medo de esperar, precipitou e quis dar uma ajudazinha, né, para Deus, achando que Deus tinha outra coisa na mente que não a promessa dela ter um filho. Essa foi uma outra decisão difícil que Sara teve que tomar. Mas lá na frente ela se arrepende e vai ter que consertar o erro, mas mesmo assim ela teve a promessa cumprida por Deus, porque Deus não importa com os nossos erros, com as nossas falhas. Deus não é um pai rigoroso a ponto de, por uma falha no seu caráter, ele te jogar ao vento, que nem alguns fazem, julgam, condenam, não é verdade? As nossas decisões, nosso caráter, com o passar do tempo, nosso caminhar com Deus, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. Não é uma decisão que você toma hoje que vai definir quem você é. Porque Abraão é o pai na fé, mas teve também momentos em que ele fraquejou. Então não se importa se você em algum momento tem que tomou uma decisão e agora tem que mudar o caminho e a rota. Porque é possível, enquanto você estiver vivo, você tomar posições, tomar decisões, voltar atrás e retomar a história. Tá certo, querido? Então nós temos como exemplo Abraão, Ló e Sara, que tiveram momentos de fraqueza, sim, mas nem por isso deixaram de ser considerados personagens importantes para que nós tenhamos como exemplo. E agora a pergunta é: em que direção está a sua vida? A decisão que você toma agora, a direção que você está tomando na sua vida atualmente, está aproximando você mais de Deus
ou as suas decisões, ou a posição que você, a direção que a sua vida está agora, está te distanciando mais até de Deus. Pense nisso. Pense nos efeitos das suas decisões, a quem envolve, que decisão você tem que tomar hoje, que vai envolver outras pessoas, porque algumas decisões da nossa vida terminam prejudicando outras famílias, não só a nossa. Além da nossa, famílias que você tem que conviver e por uma decisão precipitada você os prejudica. Pense bem nisso, qual a posição, qual a direção que você está tomando na sua vida. Você tem que tomar decisões, então eu vou te dar uma direção, um conselho. Busca a presença de Deus, busca a palavra do Senhor, que Ele vai te dar uma direção. Não fica apenas perguntando para um e para outro, pessoas que não vão saber te orientar para onde você deve ir, ou você perguntar o que eu devo fazer da minha vida. Pergunta para Deus. Ele vai te dar uma posição e uma direção. Tá certo, querido? Faça como Abraão. Apesar das circunstâncias difíceis e as decisões tomadas, ele nunca perdeu a fé. E quando a gente tem a fé, agrada a Deus, nós vamos saber sempre que direção tomar. É isso que eu tinha para dizer para você hoje sobre a direção que você pode tomar para uma nova vida. Eu já tomei essa decisão há muitos anos atrás e posso te dizer que às vezes na minha vida eu tive que tomar novas decisões, mas nunca a de perder a fé em Deus. Tive que mudar de estado, teve um momento em que eu tive que mudar de cidade, de estado, tomar decisões difíceis até na minha vida particular, né? E que Deus, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Sempre coloque Deus na direção. Ouça o que Ele tem a falar para você. Ouça o Espírito Santo de Deus. E você com certeza tomará decisões acertadas. Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite de descanso. E amanhã será um presente de Deus na sua vida. Porque o nosso dia de amanhã sempre será o presente que Deus nos dá para uma caminhada longa a seguir, que eu não sei, porque se a sua caminhada, aí você está aí ainda, você ainda tem uma caminhada a prosseguir. E que tome decisões acertadas na presença do Senhor. Fiquem com Deus e até breve. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos novamente. Um beijo no seu coração.